Meus irmãos, a paz do Senhor, para mim é um prazer estar mais uma vez aqui com os meus irmãos. Nossa finalidade aqui é compartilhar um pouco a palavra do nosso Deus. A nossa amada editora CPAD preparou para esse primeiro trimestre do ano de 2024 para falarmos sobre a eclesiologia e a doutrina da igreja. E hoje nós chegamos aqui na lição de número 6, onde iremos pensar o tema igreja, organismo e organização. Vamos falar muito a respeito da igreja como um organismo vivo, como o corpo de Cristo, que tem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como cabeça e salvador do corpo, e a necessidade da organização da igreja. Isso fica bem claro tendo os escritos neotestamentários como nosso manual, irmãos. Nós precisamos, como igreja, debruçar sobre o rolo sagrado e tirar da palavra de Deus orientações, verdades para nós. A Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé e prática, a nossa bússola. E se porventura percebermos que estamos fora dos trilhos, voltar aos trilhos. O caminho é a palavra de Deus. Nós devemos palmilhar essa vereda sendo governado pela palavra do Senhor nosso Deus. Texto áudio. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Atos, capítulo 6, versículo 3. Já observamos, irmãos, aqui nesse texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 3, que a igreja estava no seu nascedouro, vinha crescendo, e com esse crescimento vemos ali a necessidade de organizar a igreja. Surge aqui, dentro da igreja que pregava o evangelho, a necessidade também de separar pessoas com boa reputação, cheio do Espírito Santo, para poder atender a obra social, no caso aqui, atender as viúvas, as necessitadas, as mulheres que precisavam de cuidado. Observamos, irmãos, biblicamente, que o cuidado de Deus com as viúvas, com os órfãos, perpassa por toda a narrativa bíblica e deve ser também a nossa preocupação como igreja. Nós que anunciamos as boas novas do reino, também precisamos cuidar dos necessitados, porque é o querer de Deus para a nossa vida. Então, nesse texto áudio que acabamos de ler, observamos uma organização naquele momento, já deixando também uma referência, um padrão para nós, que há uma necessidade de ser organizado, de que a igreja tenha ordem, tenha decência, tenha pessoas específicas para desempenhar algumas missões dentro dessa mesma igreja. Verdade prática. A igreja é um organismo vivo, contudo, como toda estrutura viva, precisa ser organizada. Isso vai ficar bem claro para nós no decorrer dessa lição. Leitura bíblica em classe está aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7. Nos diz assim o texto sagrado. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, a igreja estava em crescimento, como eu já falei, desenvolvendo, era ainda o nascedouro, né? O início ali da igreja, ela havia recém sido inaugurada no dia
dia da festa do Pentecoste, quando da descida do Espírito de Deus, e crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Então, estava havendo ali um desprezo pelas viúvas gregas, alguém ali estava privilegiando as viúvas hebreias e desprezando aquelas viúvas gregas, que eram, no caso, gentias, e isso chegou até os apóstolos. Isso é interessante nós observarmos também como os apóstolos que tinham temor a Deus e o amavam, procediam, irmão, de forma justa. Havia uma justiça e eles estavam prontos para estabelecer a justiça, a ordem. Deve ser a nossa postura hoje como cristão. Olhar para a postura dos apóstolos, que foram grandes homens de Deus, e fazer da mesma forma. Essa postura de agir com justiça agrada a Deus. É uma doutrina de Deus para nós, e ao contrário de formatarmos as nossas ideias, nossas doutrinas para cumpri-las como se isso agradasse a Deus, devemos sim cumprir as doutrinas, os preceitos do nosso Deus. E observamos aqui, nesse proceder dos apóstolos, pessoas preocupadas em serem justas, agir com justiça, suprir a necessidade de todos os necessitados que ali estavam, com igualdade, não privilegiando alguns em detrimento de outro. E observamos aqui também a organização. Nós vamos ver que eles separam pessoas para esse necessário, e aprendemos então que nós precisamos prezar pela organização. Isso vai ficar bem claro. E os 12, os apóstolos, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. O objetivo da lição, irmãos, são 3. O primeiro, aprofundar o entendimento acerca da igreja. Vamos tratar muito aqui sobre o entendimento a respeito da igreja como o corpo de Cristo. E vai ficar claro para nós aqui ensinamentos preciosos relacionado à igreja sendo o corpo de Cristo. Enquanto corpo de Cristo, como um organismo ordenado, que requer uma ordem, realmente é como um corpo humano, que a despeito de ter vários membros, também nós observamos uma ordem, uma harmonia para o bom funcionamento do corpo. Segundo objetivo, compreender por meio do exemplo da igreja primitiva. E observe que essa igreja do primeiro século, nos primórdios, a igreja que está ali, primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, é o nosso referencial de como agir, irmãos. É o nosso padrão de como proceder.
diante da complexidade da nossa peregrinação aqui nessa terra, como devemos nos posicionar, como devemos agir em cada área da nossa vida. Compreender, por meio do exemplo da igreja primitiva, a necessidade de organização para uma igreja viva e saudável. Para uma igreja viva, para que ela se mantenha saudável, é muito importante a organização, e isso também vai ficar bem claro para nós nessa lição. E terceiro, aprender sobre as principais formas de governo da igreja. Existem muitas formas e elas são extraídas justamente do texto neotestamentário, escritos, registros do Novo Testamento. Aprender sobre as principais formas de governo da igreja, segundo a tradição cristã, e a escolha do modelo de nossa igreja. Introdução. Nesta lição, vamos conhecer a igreja como um organismo e uma organização. É necessário que a igreja, que é um organismo vivo, seja uma igreja organizada. Veremos que não existe função sem forma, nem organismo sem organização. Isso nos ajudará a evitar os extremos. Devemos ter cuidado, irmãos, para não resvalar para os extremos. Nós, seres humanos, somos dados ao extremo. Às vezes, no afã, no afobamento de refutar um equívoco, um erro, nós então resvalamos para o outro extremo. Nós observamos essa verdade de sermos dados aos extremos quando Paulo sofre ali um naufrágio e ele chega na ilha chamada Malta. Chegando na ilha, ele em dado momento é picado por uma víbora, uma cobra ali acometeu a mão, e os nativos que ali estavam, vendo, irmãos, e conhecendo bem aqueles moradores ali daquela ilha, a víbora que havia mordido Paulo, eles disseram: esse homem é um homicida. Por quê? Porque eles disseram que ele, escapando do naufrágio, a justiça de Deus pegou ele ali, e ficaram aguardando, esperando que ele ficasse roxo, que ele inchasse, que ele viesse a óbito. E passado um tempo, Paulo, que vai até aquela fogueira, balança aquela víbora e se desvencilha daquela víbora, Paulo não fica roxo, não incha e não morre. Aqueles mesmos nativos que haviam falado que ele era um homicida, dizem: é um Deus. Então nós vemos, irmãos, que nós, seres humanos, são dados ao extremo. Eles falam que Paulo é um homicida, depois que observam que ele não morre sendo picado por uma víbora venenosa, extremamente venenosa, eles olham para ele: é um Deus. Paulo não era nenhum criminoso e também Paulo não era um Deus. Então nós devemos ter cuidado com os extremos e manter o equilíbrio, irmãos. E a palavra do nosso Deus nos dá esse entendimento do equilíbrio. E nós vamos observar muito aqui com respeito à igreja, que é um organismo vivo, a respeito da organização, esse equilíbrio. Tem momento aqui que nós vamos observar que é necessário que haja uma ordem, que haja uma organização, mas não se deve amarrar as pontas, porque dentro dessa organização, dessa ordem, existirá momento em que o Espírito de Deus começará a agir de uma forma mais intensa,
o culto que termina 9h30 não irá terminar 9h30. Isso vai acontecer em todos os cultos? Claro que não. Mas pode acontecer de algum culto que tem um horário para acabar, e é muito importante ter horário para iniciar e para acabar. O nosso Deus comece a batizar no Espírito Santo, com evidência de falar em línguas, irmãos, e esse culto vai se transformar numa vigília sem ter hora para acabar. Então, nós precisamos entender a importância da ordem, porém, não podemos amarrar as pontas. O Espírito Santo, que é o próprio Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, tem liberdade, irmãos, para agir em nosso meio. A igreja é dele, é de Deus, e ele faz da maneira que ele quer. Isso nos ajudará a evitar os extremos, entender a importância da organização dentro do corpo de Cristo, o organismo vivo que tem Jesus Cristo como cabeça e salvador desse mesmo corpo. Uma igreja sem nenhum tipo de liderança visível, irmãos, ou uma igreja estruturada em um institucionalismo rígido, seco, formal, que acaba por sacrificá-lo. Então são os dois extremos. Se de um lado temos uma igreja sem nenhuma liderança visível, que é um equívoco, porque a Bíblia não dá base para ser dessa forma. Por outro lado, o outro extremo que é errado igual é uma estrutura, um institucionalismo rígido, seco, uma formalidade morta, que é o contrário de transmitir vida, transmite morte. Então, nós vamos aí transitar sobre os dois extremos, mantendo aqui um equilíbrio, sendo bíblico. Conheceremos também os 3 principais sistemas de governo adotados na tradição cristã ao longo dos anos, e em qual ou quais deles a nossa igreja, a Assembleia de Deus, se enquadra. Sublinhamos que nenhum desses modelos de governo eclesiástico, que veremos um pouco mais à frente, é mal em si mesmo. Nenhum deles, né? É mal nele mesmo. Porém, como tudo que é humano, estão sujeitos a acertos e erros. Vamos ver, então, nesses modelos de governo, lado positivos e lado negativos. Tá? Portanto, o padrão exposto no Novo Testamento deve ser buscado como parâmetro. Precisamos, irmãos, para nos posicionar como igreja que somos, buscar no rolo sagrado, as sagradas letras, nosso manual, como já tenho falado, como proceder, como agir, como que a igreja agia, né? E observar também nosso manual, quando havia equívocos dentro dessa igreja, erros, quando a igreja estava desagradando a Deus, aprender também com essa postura equivocada o que não devemos fazer, porque o registro bíblico está para advertência nossa. Tudo que foi escrito está para o nosso ensino. E a palavra de Deus, irmãos, ela é o nosso padrão. Devemos ser governados, nós, a igreja, pela palavra do nosso Deus, irmãos. Devemos buscar como agir através da vara de medir, do cano sagrado, da Bíblia Sagrada. A estrutura da igreja cristã. Então vamos aqui começar entendendo um pouco a respeito da estrutura da igreja. A igreja como organismo. Um organismo é visto como um conjunto de órgãos que constitui um ser vivo. Nesse aspecto, falando da igreja como um organismo vivo, um corpo com as diferentes funções de seus
órgãos e membros, entendido como estrutura física de um organismo vivo. Então, a igreja, assim como um corpo físico, e é uma analogia que foi feita pelo apóstolo Paulo, a igreja também, assim como um corpo, é composta de vários membros, e cada membro cumpre uma missão, tem o seu papel para o bom andamento do corpo. Todos são necessários. Há uma unidade dentro da diversidade. São diferentes, porém todos são importantes. Assim também é a igreja. Nós, cada um de nós, seres humanos, somos pessoas únicas. Nós, cristãos, cada um de nós não somos iguais, mas precisamos entender a importância dos demais membros, dos nossos irmãos em Cristo, atuando na obra de Deus como membro desse corpo místico, corpo espiritual, que é o corpo de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Todos cumprem uma função, e quando um membro do corpo não está bem, os demais membros também sentem. Por quê? Porque estamos interligados, irmãos. O sangue que corre em um corpo humano passa pelo cérebro, passa pelo braço, pela perna, pelos pés, pelas mãos, corre todo o corpo, irmãos, humano. Isso fala de uma unidade, um organismo vivo, e nós precisamos entender que na igreja não é diferente. Nós estamos nessa unidade e todos devemos trabalhar para o bom desenvolvimento na obra de Deus, irmãos. O próprio Espírito Santo nos colocou como membro, nos inseriu ao corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando cremos na mensagem do Evangelho, nos arrependemos e nascemos de novo, fomos inseridos para cumprir uma missão. Cada um de nós temos uma missão. Deus tem nos provido de ferramentas, os dons espirituais, para poder manejarmos aqui na peregrinação ao cumprir a nossa missão. E a igreja, como corpo, esse corpo tem uma missão para todos os membros, que é proclamar as boas novas do reino, o evangelho, o plano de salvação, e expandir o reino de Deus aqui nessa terra. Então, metaforicamente, a igreja é definida como o corpo de Cristo, tendo ele como nosso norteador, porque ele é o cabeça desse corpo, um organismo vivo, cuja cabeça é Cristo. Assim como um corpo funciona pela harmonia de seus membros, precisa haver uma harmonia entre os membros do corpo, da mesma forma também a igreja. E não tenha dúvida, irmãos, o nosso adversário, o diabo, ele vai fazer de tudo para nos separar, para que cada um vá para um lado, porque um corpo em que os membros não estão de uma forma harmônica, unidos, todos em um só propósito, esse corpo ele sofrerá e não conseguirá desempenhar o seu papel como um corpo. O adversário de nossa alma vai querer enfraquecer a igreja. E uma das estratégias que ele usa é nos separar. Separado, o adversário sabe que nós não conseguimos, irmãos, edificar nada, construir absolutamente nada. Então você, minha irmã, você, meu irmão, nós, a igreja, precisamos lutar. E quando eu falo lutar, irmãos, as nossas armas não são carnais. Não temos que lutar contra carne, sangue, contra pessoas, seres humanos,
Nós precisamos lutar com as armas espirituais, irmãos, para manter essa unidade nossa como membros dentro dessa diversidade. Somos diferentes, mas precisa haver uma harmonia entre nós, precisamos estar unidos em um só propósito. E não falo isso, irmãos, biblicamente, só dentro das nossas Assembleias de Deus, mas precisamos estar unidos, irmãos, como membros do corpo de Cristo, irmãos, com as demais denominações, Igreja Presbiteriana, Congregacional, Metodista, a Igreja Batista, Renovada, Tradicional também, as comunidades evangélicas, muitas outras denominações várias que às vezes a gente nem ainda tem conhecimento, mas, irmãos, nós precisamos lutar para a nossa unidade, manter essa unidade. E lutar aqui, irmãos, não tenha dúvida, como se luta para manter a unidade. Oração deve ser o tema, a nossa unidade, tema, irmãos, principal, dentre outros temas principais que devemos também buscar a face do nosso Deus. Devemos orar e pedir a Deus: Senhor, por favor, me dê poder para ceder quando for necessário, para ser flexível quando for necessário e manter a união. Eu não estou falando aqui, irmãos, abrir mão da verdade, irmãos. Não é isso. Mas eu estou falando aqui de entender a importância da unidade. Jamais podemos recuar meio centímetro para ensinamentos heréticos, falaciosos, que trazem tanto dano, são deletérios, são nocivos, ensinamentos heréticos que são um câncer, que invade a igreja, é um mal. Não é isso, não é abrir mão da verdade pela unidade, porque não existe, irmãos, unidade fora da verdade. Porém, irmãos, eu estou falando de viver bem, a como viver bem. Nós conhecemos teólogos preciosos, fantásticos, que vivem bem, são pessoas que estão em denominações diferentes, denominações tradicionais e vivem bem, e nós precisamos, irmãos, lutar tendo esses homens e tendo a Bíblia como nosso manual por essa unidade nossa de membros do corpo místico de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nosso Senhor, quando nos arrebatar, irmãos, Ele vai tirar um povo de dentro de cada uma das denominações, as que conhecemos, aquelas que nem conhecemos, não tomamos conhecimento do nome, mas o nosso Deus, irmãos, Ele vai arrancar um povo, o seu povo, o povo dele, dentro das várias denominações que nós conhecemos. Os membros não existem independentemente um do outro. Não dá, irmãos. Se nós isolarmos um membro do corpo, o corpo mesmo, fazendo uma analogia ao corpo humano, esse membro morre. Esse membro, ele só permanece vivo e ele tem vida estando ligado aos demais membros pelo corpo. Então há uma importância, irmãos, de nós entendermos essa harmonia que deve haver entre nós e lutarmos por essa unidade no corpo. Portanto, como corpo místico de Cristo, a igreja existe organicamente. Estamos aqui falando desse organismo vivo que é a igreja. O corpo místico de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos, é formado por membros desse corpo, cristãos regenerados, que foram inseridos ao corpo de Cristo, estão no processo de santificação, cristãos que passaram pela conversão, foram justificados, declarados justos pelo próprio Deus, tiveram a justiça de Cristo imputada, e esses membros, hoje, irmãos, estão espalhados na igreja, visível em várias denominações, irmãos.
Existem membros dentro da igreja, como eu já falei, a Assembleia de Deus, a nossa denominação. Existem membros desse corpo dentro da presbiteriana, da congregacional, da metodista, da batista renovada, da batista tradicional, das comunidades evangélicas e várias outras denominações. E quem conhece esses membros, irmãos, é o cabeça, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quantos, irmãos, estão lá fora dos nossos arraiais, vivendo uma vida desregrada, dissoluta, como nós, na nossa vida pregressa, antes de abraçarmos a causa do cristianismo, também vivíamos, e estão lá, e nós precisamos, irmãos, pregar o evangelho para eles, para que o Espírito Santo, assim como fez conosco, lhes dê vida e eles então possam vir para fazer parte também como membro desse corpo místico, que é o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse organismo vivo e que tem o Senhor Jesus Cristo como norteador, aquele que nos governa, que é o nosso Salvador, mas também Senhor da nossa vida, irmãos. Pertencemos a Ele e buscamos a vontade do nosso Senhor antes da nossa. A igreja como organização. Então, esse organismo vivo que nós aqui temos falado, vamos agora entender que há uma necessidade de uma organização. A forma de organização da igreja primitiva era uma forma simples, irmãos. Precisa haver uma organização e nós vemos ali que surgiu uma necessidade e eles buscaram a direção de Deus, os apóstolos, os líderes, e estabeleceram a vontade de Deus ali, ordenaram uma situação que havia uma necessidade e era algo simples. E não é à toa que o nosso professor, o nosso comentarista coloca aqui que a forma de organização da igreja primitiva era simples e existia. Embora fosse simples, existia. Existe o perigo, irmãos, de perdermos essa simplicidade. Em que sentido? Surge uma necessidade de colocar um prego em uma parede, algo que somente pegar o prego, um martelo, e colocar numa parede dentro de um templo, e alguém dizer, não, tem que esperar os nossos líderes que estão em um congresso no Himalaia chegar para poder fazer um dia solene, um jejum de 24 horas para decidir então se deve colocar esse prego ou não. Meu irmão, isso é um exagero, irmãos. Isso é resvalar para um extremo não bíblico, completamente equivocado. Isso não é submissão, não é ser humilde, ser simples. Isso é não seguir os preceitos bíblicos. Tem um prego para ser colocado, surgiu uma necessidade. Minha irmã, meu irmão, pegue o prego, pegue o martelo e coloque o prego no lugar. Então, irmãos, havia uma forma de organização da igreja primitiva e era simples. Todavia, existia uma organização e nós precisamos, então, entender que era simples, porém, havia uma organização nos ensinando que nós devemos também ser, como igreja, organizado. Por exemplo, a igreja seguia a liderança centralizada dos apóstolos. Havia ali uma submissão, uma obediência aos apóstolos, isso está claro. Vemos isso também em Atos, capítulo 16, versículo 4. Dessa forma, os apóstolos doutrinavam a igreja. Os apóstolos não abriam mão de doutrinar o rebanho, ensinar o rebanho e, irmãos, reiterar essa doutrina.
ensinavam muitas vezes as mesmas doutrinas para que essas doutrinas então pudessem ser observadas, assimiladas pelo rebanho e vivida. E nós devemos seguir as pisaduras dos apóstolos. Devemos ensinar o rebanho. Quando abrimos mão de ensinar a Bíblia ao rebanho, alguma coisa será ensinada e vai ver o que será ensinado. Então, os apóstolos doutrinavam a igreja, cuidavam da parte administrativa também, e nós precisamos atentar para essa parte burocrática também de grande importância e precisa de pessoas habilidosas, aptas para trabalhar também nessa parte. Instituíam lideranças locais, reuniam-se em concílios, como nós vemos ali, um concílio de extrema importância em Atos capítulo 15. E por outro lado também, irmãos, precisamos diferenciar uma igreja organizada de uma igreja institucionalizada. É aquele formalismo que mata, como eu tenho falado. Igreja não é empresa, irmãos. Não podemos transformar a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em uma empresa. É algo antibíblico, não existe nenhum respaldo bíblico para agirmos dessa forma. A organização é saudável, é algo salutar. Nós vemos aqui na palavra do nosso Deus. O institucionalismo não é saudável, é nocivo. Aquela formalidade morta, irmãos, dissemina a morte. Então, devemos ter esse equilíbrio para sermos pautados pela palavra do nosso Deus. A organização permite à igreja, como estrutura social que se movimentar. O institucionalismo enrijece, engessa, é o que ele está falando, a igreja, né? E a neutraliza, acaba neutralizando a igreja. E uma igreja, irmãos, precisa ser uma igreja atuante. Uma igreja precisa ser uma igreja militante. E o modo de agir da igreja está dentro da palavra do nosso Deus. Precisamos olhar, estudar, olhar no sentido de tomar tempo para debruçar sobre as Sagradas Letras e ter como padrão a igreja ali de Atos dos Apóstolos, como agia, como procedia e fazer da mesma forma. Uma igreja organizada se mantém viva. Uma igreja institucionalizada caminha para a morte. Organismo e organização. Devemos ter aqui o organismo e a organização como as duas asas do pássaro, né? O que é mais importante? A asa da direita ou a asa da esquerda? Ambas são de importância igual. Vimos que a igreja, como corpo de Cristo, é um organismo vivo e também uma organização. Esse organismo vivo precisa ser organizado. Onde aprendemos isso, irmão? Aprendemos na igreja do primeiro século, a igreja que está ali registrado em Atos dos Apóstolos. Longe, irmãos, da igreja ser uma igreja ali, nos ser apresentado ali como uma igreja perfeita, não era. A igreja composta de seres humanos, homens que nasceram de novo, como eu já falei, foram inseridos ao corpo de Cristo, estão no processo de santificação, passaram pela conversão e foram justificados. Mas nós não somos perfeitos. Se dissermos que não temos pecado, não há verdade em nós, somos pecadores. Pecadores chamados ao arrependimento, mas somos pecadores. Então, nós não somos perfeitos. E nós não vamos encontrar perfeição na igreja do primeiro século. Grande parte do Novo Testamento foi escrito para corrigir
problemas, dificuldades, desafios dentro dessa igreja. E temos nos escritos neotestamentários, escrito no Novo Testamento, como agir hoje. Aprendemos como já falei, sei que já fiz alusão, mas reitero, para uma fixação, temos nos erros cometidos pela igreja o que não devemos fazer, o caminho a não ser tomado, e os acertos, irmãos, da igreja, o caminho que devemos tomar. Temos na palavra do nosso Deus como devemos proceder, como devemos agir, como devemos atuar, nos comportar como igreja hoje, no século 21. E enquanto a igreja estiver aqui em peregrinação, irmãos, nós temos a palavra de Deus como nossa bússola e devemos ser governados, irmãos, pela palavra do nosso Deus. Olhando para a palavra do nosso Deus, irmãos, nós, então, iremos, como igreja, agradar o nosso Deus. Teremos o querer do nosso Deus para cada um de nós. Ela existe como organismo e como uma organização. Nesse aspecto, a igreja, podemos dizer que não há organismo sem organização. Todo organismo precisa de organização. Mesmo as estruturas mais simples precisam de uma organização. Alguns acreditam que a igreja existe somente na forma de organismo e rejeitam toda forma de organização para ela. Nós não vemos, irmãos, esse ensinamento bíblico de uma igreja que rejeita toda forma de organização. Pelo contrário, nós vemos um Deus organizado, um Deus de ordem e que ordena o seu povo. Um Deus que organiza o seu povo. E essa doutrina, irmãos, perpassa pelos escritos veterotestamentários e adentra aos registros neotestamentários. Nós vemos ali, por exemplo, já no deserto, quando o tabernáculo era montado, a ordem que havia entre ali as tribos em redor do tabernáculo, quando de dia no deserto havia ali aquela coluna de nuvem, e aquela coluna se movia, era uma teofania, uma aparição do nosso Deus, naquela coluna de nuvem durante o dia. Quando a coluna se movia, aquelas tribos se levantavam no deserto e caminhavam. Havia ali os da tribo de Levi para poder fazer todo aquele desmontar do tabernáculo, que na ocasião era móvel, e eles caminhavam, montavam e desmontavam o tabernáculo dentro do deserto. Irmãos, e era uma tribo específica que estava para fazer esse trabalho. Outros não podiam tocar, e eles se moviam. Se fosse à noite, aquela mesma coluna de nuvem, de dia, a mesma coluna de nuvem, que era nuvem de dia, à noite era uma coluna de fogo. E quando a coluna parava, irmãos, eles paravam e montavam o tabernáculo. A coluna se movia, eles montavam de novo e marchavam. Isso fala de organização, de uma ordem. E essa ordem não estacou lá. Há um progresso nessa ordem e, como eu já tenho falado, adentra as orientações neotestamentárias. Então, alguns acreditarem que a igreja existe somente na forma de um organismo vivo e rejeitar a organização para a igreja é uma postura não bíblica. Então, por exemplo, para essas pessoas que pensam assim, de forma não bíblica, não deve haver liderança ou estrutura alguma. É um equívoco, irmãos. Claro que precisa haver uma estrutura e precisa haver uma liderança. Entretanto, de acordo com a Bíblia não nos ensina dessa forma. Encontramos a igreja como forma de organismo e de organização, como já temos falado. Nesse primeiro tópico, aprendemos que
Assim como o corpo humano funciona ordenadamente pela harmonia de seus membros, da mesma forma o corpo de Cristo também funciona pela harmonia que precisa haver entre cada um de nós, irmãos, membros do corpo de Cristo, cada um de nós como cristãos. E precisamos pedir diariamente sabedoria a Deus para sabermos entrar e saber sair. Vamos em algum momento falhar? Claro que vamos falhar, irmãos, porque somos seres humanos e seres humanos falham. Porém, devemos então buscar ajuda no nosso Deus para poder saber como nós devemos nos proceder e constantemente, irmãos, imerso no rolo sagrado, nas sagradas letras, irmãos, precisamos buscar orientação para melhor servir como membro desse corpo, que é um corpo vivo, orgânico. Segundo tópico, vamos aprender agora sobre a igreja, um organismo vivo e organizado, no seu aspecto local. No contexto do Novo Testamento, a igreja existe localmente, como comunidade organizada. Dessa forma, havia a igreja que estava, por exemplo, em Roma. Paulo, por exemplo, escreve uma das suas cartas, a carta de Paulo aos Romanos, a igreja que estava em Roma. A igreja que lá estava não foi uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo. Observe que ele já, nos primeiros capítulos, expressa ali o seu anelo, o seu desejo de ter com eles o que acontece depois, quando ele apela para César. E então ele parte em viagem, como prisioneiro, para Roma, e ali ele fica, a princípio, numa casa por 2 anos, uma casa que ele mesmo alugara, e era um prisioneiro ali, domiciliar. Ali ele pregava o evangelho, pregou muitas vezes para a guarda pretoriana, para aqueles que compunham ali os soldados a serviço de Roma. Então, irmãos, havia uma organização. Nós vemos ali a igreja, por exemplo, que estava em Roma, vemos também a igreja que estava em Corinto, e temos ali as cartas endereçadas pelo apóstolo Paulo também, a igreja que estava ali em Corinto. Vemos também uma igreja que estava em Éfeso. O apóstolo Paulo mesmo, ele chegava numa cidade, pregava o evangelho, o Espírito de Deus convencia alguns que ali estavam, essas pessoas ficavam atentas à pregação do evangelho, abraçavam a causa do cristianismo, ali surgia então alguns convertidos. O apóstolo Paulo preparava pessoas ali, preparava obreiros, e uma vez preparado esses obreiros, deixava os obreiros ali cuidando, irmãos, daquele rebanho, e ele então seguia em frente para outras cidades para pregar o evangelho, e assim ele fazia. E depois, segundo a necessidade que surgia nesses lugares que surgiram nessas igrejas, é que ele então escrevia as cartas endereçadas a cada uma dessas igrejas. Então nós observamos aí um organismo vivo, a igreja do Novo Testamento, e também observamos aí uma igreja que era organizada, irmãos. A ordem está bem claro nos registros da palavra do nosso Deus. Por exemplo, ela se reunia, Atos capítulo 2, versículo 42, vemos essa igreja reunida, e reunida ela orava. Nós observamos que havia então uma oração individual, quando cada um tinha um lugar secreto da doce oração, mas também havia oração coletiva, local em que eles se reuniam para, como membros desse corpo, que é o corpo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a igreja se reunir para buscar a face de Deus,
contudo, enxergava as demandas sociais que precisavam ser atendidas também. Essa igreja que se reunia, que orava, que buscava a face de Deus e pregava o evangelho, irmãos, era uma igreja que não descuidava com a obra social. Então não é uma coisa em detrimento de outra, não é uma coisa e não outra. É pregar o evangelho, fazer a obra de Deus e também fazer a obra social. Faz parte, irmãos. Uma pessoa necessitada, quando chega até nós com necessidade, nós não vamos pedir essa pessoa para dobrar o joelho e orar por essa pessoa e orar dessa forma. Ah, Senhor, envia o recurso para o meu irmão, ou se for alguém de fora do arraial, orarmos para que Deus envie recurso. Meu irmão, esse tipo de oração é uma oração hipócrita. É uma oração que o nosso Deus não ouve. O canal, o instrumento, o vaso que Deus deseja usar para atender aquela pessoa somos nós. Então, nós sim precisamos orar por aquela pessoa, sim, mas junto com a oração, e é esse tipo de oração que Deus vai nos ouvir, ser o instrumento de ajuda para aquela pessoa. Está precisando de alimento, precisando de vestimenta. Então a igreja procedia dessa forma, enxergava as demandas social também, que precisava ser atendida, pregava o evangelho e também atendia as necessidades daqueles que nada tinham para comer, para vestir. Observe, irmãos, a simetria, a conformidade na doutrina. A igreja se reunia para orar, para buscar a face de Deus, para aprender a palavra de Deus e, atrelado a esse momento de orar individualmente, cada um no seu lugar secreto de oração, também oravam coletivamente e, atrelado a esse juntar-se para buscar a face de Deus, para aprender da palavra de Deus, saíam chamados para fora, iam para fora para se envolver no meio da sociedade, para proclamar como arauto as boas novas do reino e também fazia a obra social, atendendo os necessitados, aqueles que precisavam de roupa, vestimenta, alimento, estadia. Então, irmãos, nós observamos, irmãos, a simetria, a conformidade. Não é parte do conselho de Deus, é todo o conselho de Deus. E nós, irmãos, devemos, uma vez assimilando todo o conselho de Deus, observe que são mais de 31.000 versículos, irmãos, dentro do rolo sagrado. Uma vez assimilando, devemos então tornar em realidade na nossa própria vida. Instituiu também o diaconato, está lá, os diáconos, aqueles que deveriam servir ali a princípio as viúvas que estavam sendo negligenciadas, viúvas ali, gentias. Então, irmãos, esses diáconos também, alguns deles, como Estevão e Filipe, que era um desses diáconos, eles faziam esse trabalho. Olha que preciosidade, irmãos. Eles também foram grandes homens de Deus no sentido de pregar o evangelho. Eles que faziam essa obra. Nós vemos ali Estevão pregando o evangelho, testemunhando, começando no Antigo Testamento. Alguém quer dizer que o Antigo Testamento é de menor importância, meu irmão, é um ledo engano. Estevão usa o Antigo Testamento porque é a fundação de todo o rolo sagrado. O rolo sagrado é o livro de Deus, tem princípio, meio e fim. E o princípio é o Antigo Testamento. Como nós vamos entender bem o Novo Testamento se não compreendermos o Antigo, irmãos? É impossível. Quanto mais entendermos o Antigo Testamento, melhor vamos entender o Novo Testamento. Como pregar o Evangelho, irmãos? Sem recorrer ao Antigo Testamento, o que aconteceu dentro do Éden, daquele lugar de delícia, o cenário paradisíaco, não há como
pregar o evangelho, irmãos, se não recorrermos ao Antigo Testamento, o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Então Estevão, irmãos, ele que era um dos diáconos, que ali foram separados, um homem de boa reputação, cheio do Espírito Santo, ele estava lá pregando o evangelho, morreu com morte de mártir, o apedrejaram, o mataram por ele testemunhar a respeito da sua fé, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Filipe, descendo ali a cidade de Samaria, pregava a respeito do evangelho, falava a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Milagres aconteciam, Deus fazia sinais e maravilhas, e esses mesmos milagres, irmãos, feitos ali, não estacaram no primeiro século. São para agora, irmãos. São para hoje. É para a igreja que prega o evangelho com fidelidade, com exatidão. Então, irmãos, nós vemos ali que no meio desses diáconos, muitos ali, alguns desses diáconos, como mencionamos aqui, né? Filipe, Estevão, eles, então, saem anunciando as boas novas do reino. Então, vemos, irmãos, mais uma vez, homens que serviam ali na obra social, foram ali separados, oraram por eles para esse trabalho, mas não abriam mão, irmãos, de, ao mesmo tempo de fazer a obra social, também anunciar as boas novas do reino. Então não é uma coisa e não outra, irmãos. Pregar o evangelho e mão à obra social, ajudar aquele que precisa. E aquele que precisa, irmãos, é o nosso próximo, sendo parte da nossa família, aqueles que creem em Cristo de todo o coração, ou os de fora do nosso arraial. Existe uma pessoa necessitada, nós, como igreja, precisamos, então, cumprir a palavra do nosso Deus e atender. Elegeu também lideranças ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 23. Irmãos, nós devemos ter o temor a Deus e manter esse temor a Deus, o respeito a Deus. O padrão para a escolha aqui das lideranças está claro, irmãos. Não é o nepotismo, não é conseguir um emprego para os nossos filhos, porque se eu sou pastor, eu preciso conseguir um emprego com um bom salário para o meu filho e eu consagro o meu filho pastor. Irmãos, nós não devemos agir assim. Isso não é ético, também não é moral. E nós devemos ser bíblicos, irmãos. Devemos manter o temor a Deus. O temor a Deus é o princípio da sabedoria, irmãos. E a orientação bíblica aqui para eleger pessoas para cargos de liderança, para separar pessoas, irmãos, era pelo Espírito de Deus. Pessoas oravam, buscavam o Espírito de Deus, a direção de Deus, a orientação de Deus. Então, irmãos, não podemos, nós que somos igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que fomos resgatados, irmãos, pelo precioso sangue de nosso Salvador, de nosso Senhor, ter postura de homens corruptos. Nós vemos isso, nepotismo, dentro de uma parte, não toda a política, mas de uma parte corrompida da política. E nós não podemos, irmãos, trazer isso para o nosso meio, dentro dos nossos arraiais, dentro dos nossos acampamentos. Nós, como igreja, irmãos, precisamos buscar a paz com todos, é verdade, mas também precisamos manter a santificação. Nós estamos nus diante do nosso Deus. O nosso Deus está nos contemplando, nos vendo, e que tenhamos temor a Deus. Olha a orientação bíblica aqui, irmãos. Elegeu liderança, e quando nós vamos buscar no livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos que essas lideranças eram grandes homens de Deus que estavam orando, jejuando, buscando a face de Deus. Esses dias, no meu Instagram, eu
me apareceu e eu cliquei para olhar e eu vi um pastor, um jovem pastor, filho de um grande líder de uma das nossas denominações, Assembleia de Deus. Meu irmão, eu ouvi esse jovem falar por 3 minutos, não estou sendo preciso, aproximadamente, mas olha, eu nunca ouvi tanta heresia sendo dita em tão pouco tempo, irmãos. E um desses motivos, irmãos, disso acontecer é homens, irmãos, distanciados de Deus, líderes distanciados de Deus, que não têm o temor a Deus e que consagram os filhos pastores sem que esses filhos tenham chamado. E tenhamos temor a Deus, irmãos. Nós não estamos lidando com um Deus qualquer, não estamos lidando com uma pseudo-divindade como Baal, Dagon, Acera, Diana dos Efésios, Moloque. Não, irmãos. Estamos lidando com uma vaidade, um Deus vazio, oco. Nós estamos lidando com um Deus eterno, irmãos. Estamos nus, estamos patente. Ele está nos vendo por completo, não só por fora, mas também por dentro. E que possamos ter temor a Deus e ter por padrão como eram consagrados a liderança para trabalhar para Deus, com os cargos eclesiásticos, instituiu o diaconato, elegeu lideranças, e nós vemos ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 23, como era feito, enviou seus primeiros missionários, Atos, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 4, e vemos ali o que fizeram, irmãos, para enviar. Eram homens escolhidos pelo próprio Espírito de Deus, irmãos. Eram escolhidos por Deus e não, irmãos, eram escolhidos ali por serem parente para dar cargo de autoridade, parente, irmãos. O temor a Deus ali, irmãos, era algo levado a sério. E nós observamos, irmãos, que qualidade, que nível de igreja nós tínhamos ali, irmãos, como o Espírito de Deus atuava no meio deles. Havia batismo no Espírito Santo com a evidência de falar em línguas, a manifestação dos dons espirituais, havia milagres, irmãos. Naquela época, o evangelho era pregado com verdade, irmãos. Então, como que um Deus puro, um Deus santo vai se manifestar no meio da podridão que há em nosso meio, irmãos, meio evangélico, em nosso meio como igreja, como cristão, que nós possamos, irmãos, olhar para essa lição tão preciosa que a nossa amada editora CPAD preparou para nós e que possamos voltar, irmãos, a ter temor a Deus, que possamos engatar a marcha ré e voltar novamente para Deus, irmãos, a agradá-lo, para que Deus olhe para nós e volte a ter prazer em nós, ao contrário de olhar para nós com essas práticas danosas, deletérias, e sentir asco do nosso proceder como líderes, como cristão que somos. Todos esses fatos mostram um organismo vivo, agindo de forma bem organizada. Seu aspecto litúrgico também, e ritual, toda igreja organizada possui sua liturgia e rituais. Quando ele fala de rituais aqui, irmãos, não se assuste, ele está falando do batismo nas águas, que é uma doutrina bíblica, o batismo nas águas e que é seguido depois pela ceia do Senhor. A organização, portanto, é necessária para uma igreja viva. Uma igreja viva precisa ser organizada. Uma igreja organizada, por exemplo, mantém a decência, a ordem no culto, como está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40. Estabelece costumes que devem ser observados. Boa doutrina, irmãos, produz bons costumes. Da mesma forma, em relação ao aspecto
ritual. O que ele está dizendo? Nesse sentido, vemos a igreja primitiva batizando os primeiros crentes em água. Vemos também a realização da ceia do Senhor, que se seguia, como está no registro bíblico, após a ceia do Senhor, era após eles serem batizados, e é por isso que hoje, irmãos, há o batismo nas águas para o cristão regenerado, o cristão que já foi inserido ao corpo de Cristo, o cristão que está em um processo de santificação e foi justificado. O batismo nas águas não é para incrédulo, irmãos, é um símbolo público de uma realidade que já aconteceu na vida de um cristão genuíno. O que aprendemos aqui, irmãos, nesse segundo tópico? Organização é diferente de institucionalismo, completamente diferente. A igreja primitiva nos exemplifica como a ordem é importante para uma comunidade de fé sadia e eficaz. Terceiro tópico, governo da igreja nas diferentes tradições. Aqui nesse tópico, então, nós vamos aprender um pouco a respeito de alguns governos da igreja, modelo de governo, tendo por base os escritos neotestamentários que encontramos ali em Atos dos Apóstolos. Cada um deles tem o seu ponto negativo e o seu ponto também positivo. Primeiro governo da igreja que nós observamos é o governo episcopal. Essa palavra traduz o grego episcopos e aparece algumas vezes no Novo Testamento, por exemplo, em Atos, capítulo 20, versículo 28, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, e no livro de Tito, aquela carta que Paulo escreveu a Tito, capítulo 1, versículo 7. No contexto atual, o episcopalismo defende que Cristo confiou o governo da igreja a uma categoria de oficiais denominados de bispos. Essa é a defesa que é feita, ou supervisores. Com o tempo, esse sistema passou a defender a primazia de um bispo sobre o outro e terminou, culminando, no papado romano. Isso levou, então, no que nós vemos na Igreja Católica. Esse modelo episcopal é seguido pelo catolicismo, por algumas denominações protestantes e também pentecostais, tá? Então, é o governo episcopal. Temos também o governo presbiteral. O governo presbiteral é o ofício de presbítero, do grego presbúteros, é encontrado no Novo Testamento, Atos, capítulo 11, versículo 30, Atos, capítulo 15, versículo 2. Contudo, no atual sistema presbiteral, a igreja elege os presbíteros para um conselho. Dessa forma, o conselho possui autoridade para conduzir a igreja local. Há um Supremo Concílio ou Assembleia Geral que exerce autoridade sobre as igrejas de uma determinada região ou país. Esse modelo presbiteral. É o sistema seguido pelas igrejas reformadas e algumas igrejas pentecostais na América do Norte também seguem, então, esse governo presbiteral. Temos também o modelo congregacional. Nesse modelo congregacional, a prática de eleger o dirigente da igreja local, no contexto do Novo Testamento, é vista em Atos, capítulo 14, versículo 23. Observe que cada um desses modelos procura aí respaldo, calcamento, fundamentação bíblica. Tá? Nesse atual sistema congregacional, o pastor é eleito pela Assembleia Geral da igreja local. Assim, as igrejas locais são autônomas nas suas tomadas de decisões, não estando sujeita a nenhuma interferência que venha de fora. É o modelo seguido, por exemplo, pelos nossos irmãos batistas. Temos também o nosso sistema, nós da Assembleia de Deus, sistema do governo da nossa igreja.
no contexto norte-americano, a Assembleia de Deus se aproxima mais do modelo de governo presbiteral. Está mais próximo desse governo. Por outro lado, no contexto brasileiro, lá fora do norte-americano, naquele contexto lá, a Assembleia de Deus se aproxima mais nesse governo presbiteral. Já aqui no Brasil, nós, no contexto brasileiro, nossa igreja reúne elementos do sistema episcopal, o qual nós já mencionamos, e congregacional. Então, é algo híbrido, né? Tomamos um pouco do episcopal e também do governo congregacional. É, portanto, um modelo híbrido. Isso porque, até o início dos anos 1930, a Assembleia de Deus, por haver sido fundada por batistas, seguiam o modelo congregacional. Então, houve um momento, até o ano de 1930, que seguíamos esse modelo congregacional. Contudo, esse sistema de governo sofreu modificações a partir da criação da Convenção Geral, o que se deu em 1930, quando elementos do modelo episcopal foram somados à sua estrutura de governo. Assim, no atual modelo de governo, o modelo que temos hoje, em sua grande maioria, né, não na sua totalidade dentro da Assembleia de Deus, mas na grande maioria, embora mantenha certa autonomia administrativa em relação às convenções geral e estadual, a quem são filiadas, as igrejas possuem um modelo de liderança regional e local, centralizado. É o modelo usado. Por exemplo, a autoridade estabelece lideranças pastorais nas igrejas locais, pertence à convenção estadual, né? Agir dessa forma pertence à convenção estadual. Em alguns casos, essa função cabe a uma igreja sede que preside sobre um conjunto de congregações locais a ela afiliada, uma igreja matriz. O modelo de estrutura organizacional do Novo Testamento inspira a tradição cristã ao longo dos anos, regulamenta seus ministérios. Então, irmãos, é importante dar uma passada aqui, por isso eu li, porque aqui está, claro, de uma forma um tanto resumida, bem lacônica, concisa, mas é importante sabermos um pouco a respeito do governo episcopal, presbiteral, congregacional e o sistema de, pelo menos a maioria das nossas Assembleias de Deus, com raras exceções, né? Tem o seu valor tomarmos conhecimento dentro desse assunto que estamos tratando aqui nessa lição sobre o corpo de Cristo, a igreja como um organismo vivo e também a necessidade da organização. Conclusão. Nesta lição, fizemos uma análise da igreja como organismo e organização. Então, aprendemos que é necessário haver uma ordem, uma organização dentro do organismo vivo que somos nós, a igreja. O que ficou claro é que as Escrituras destacam a igreja como um organismo vivo e organizado. E devemos manter essa ordem dentro desse organismo vivo. Nesse aspecto, juntamente com os presbíteros e diáconos, o colégio apostólico dava corpo e forma ao ministério local da igreja neotestamentária. Embora essa igreja possuísse uma estrutura organizacional muito simples, contudo, ela existia lá, havia uma organização. Por outro lado, embora não haja nenhuma norma específica de como deve ser o governo da igreja no Novo Testamento, não existe nenhuma norma em que diga, esse é o modelo. Embora não haja essa norma de forma específica, biblicamente para nós, ao longo dos anos, nós cristãos temos procurado se inspirar no texto bíblico, temos a Bíblia como nosso manual, uma nossa regra de fé e prática, para regulamentar seus ministros e também ministério. Meus irmãos, chegamos ao
término de mais uma pré-aula. Que Deus vos abençoe. Querendo o nosso bom Deus, Deus me dando vida até lá, nós faremos em breve a pré-aula da lição de número 7, onde iremos falar sobre o ministério da igreja. Vamos orar? Deus amado, nós adoramos o teu nome, engrandecemos a tua pessoa bendita, meu Pai. Obrigado a Deus por nos conceder estarmos aqui mais uma vez, com a finalidade, ó Pai, de compartilhar um pouco da tua bendita e preciosa palavra. Continue conosco, ó Pai. Pedimos uma bênção sobre os teus filhos, ó Deus, que estarão participando dessa pré-aula. Ó Deus, nos dê temor de Ti, Senhor amado. Ó Deus, que possamos, ó Pai, a cada dia cumprir a Tua vontade, Senhor, enquanto estivermos aqui nessa peregrinação. Ó Pai amado, nos preserva, ó Pai, em Ti, arraigado e fundamentado no Senhor, porque queremos, ó Pai, passar a eternidade contigo, Deus amado. Entregamos nossas vidas nas Tuas mãos. Muito obrigado, ó Pai, por essa grande oportunidade. Nos dê um dia abençoado na Tua presença. Nós assim oramos, ó Pai, e lhe agradecemos em nome de Jesus.